Heloísa, Que que bom ter você de novo aqui. é uma alegria, eu já me considero sócia do programa. É verdade, vou dar uma carteirinha para você já entra. Já fico feliz, Olha, acordo eu vim, tá? feliz. Fala, ai, que delícia, eu vou no Encartaz. Uma curiosidade, gato, grupo gato. De onde veio o gato? É uma sigla? O que que é? Não, era por causa do bicho mesmo, né? Do gatinho. É. Mas aí eu fui numa cartomante Ah, e ela disse que gato, com G-A-T-T-U, a gente ia fazer maior sucesso. E aí olha, a eu tinha gente razão, né? trocou, Porque foi já se vão 13 anos, você falou? 17. 17 anos. Vai fazer 18 ano que vem. 18, maioridade. Maioridade, nós Quer estamos dizer, ficando todos cartomante mocinhos. tinha razão, deu certo. Tinha, deu. Qual foi a primeira montagem? Nossa, a primeira montagem foi um ponto no contraponto, que era um... Porque assim, o grupo começou, que eu já te contei, mas eu conto de novo, da melhor maneira. Nós começamos como teatro amador. Amador. Então, era um grupo de teatro dentro de uma universidade e nós fazíamos espetáculos ali. Então, eram trechos de curtinhos, assim, do Harold Pinter, Luiz Fernando Veríssimo. E aí, essa foi a nossa primeira montagem, chamava Um Ponto no Contraponto. Ponto no contraponto. Depois de 4 anos, nós nos profissionalizamos. Você já dirigindo? Ou... Eu dirigindo, eu sempre Desde o dirigi. começo? Não, quando eu estava no Tapa, eu dirigia e atuava. Ah, eu vi outro dia você numa cena do Tapa, o que que era? Importância de ser A fiel? importância de ser fiel. É isso mesmo. Você usava outro nome. Heloísa Sichovitz. Como ninguém pronuncia Eu Sichovitz, vi ali e falei, nossa, é ela. eu mudei. Vitz é mais fácil. Oh, bem mais. E aí, no tempo que eu fiquei no Tapa, eu era só diretora do Grupo Gato e atuava no Grupo Tapa. Mas chegou um momento em que as coisas... O Grupo Gato começou a crescer e eu já não ia mais às estreias, a ponto de eu fazer a Doroteia e não poder ir, porque eu estava com camaradagem simultaneamente. Aí eu disse, vou ter que tomar uma decisão na vida. Né? Aí eu optei sabiamente pelo gato. Pelo gato, né? Mas sou eternamente grata pelo Tapa. Deve ter sido uma bela experiência. Nossa, foi maravilhoso. Eu falo sério, eu sou eternamente grata ao Eduardo Tolentino, à Lola Tolentino, a todo o grupo, porque eu saí da Escola de Arte Dramática e eles foram a minha escola, né? Então, e até a questão do grupo, de querer ter um grupo, né? surgiu com o Grupo Tapa. De vivenciar essa coisa de grupo, né? Como é que é o trabalho em grupo, né? E o Eduardo é realmente... Com belos textos, Sim, né? o Eduardo é um Bons grande textos. diretor, extremamente inteligente, ele me dava pilhas de livros para ler, pilhas de filmes para assistir e muito trabalho. Então, foi um jeito interessante. Assim, faz parte da formação, né? Faz parte da minha formação. E aí você enfileirou já quantos espetáculos, então? Ai, Ideia? 20? por aí. Eu já perdi a conta. Né? Eu acho que por aí já, com infantis, adultos. Né? A gente tem um trabalho de pesquisa contínua. É. Então a gente vai, sei lá, pega um autor e às vezes é por acaso, mas o que eu acho mais interessante, esse ano, por exemplo, nós estamos na nossa terceira montagem. A gente fez Fortuna no começo do ano, a gente fez a Falecida e agora a Graça. Olha o cartaz ali da Ai, Falecida, que tá ali, lindo! Eu amo a Falecida. A gente guardou, viu? É, lindo. Você é um querido porque eu tenho que dizer isso, você é uma pessoa de teatro. Isso é tão bacana, por isso que eu fico tão feliz de vir aqui. Que bom, você acompanha os espetáculos, você participa e você tem essa mesma paixão, você tem essa paixão que a gente tem mútua, que é pelo amor ao teatro. Essa doença. É uma doença boa de se ter. Uma doença boa. Então, você mencionou a Fortuna, por exemplo. Isso. E agora a Graça. Sim, na verdade a Graça faz parte de uma trilogia. Nós começamos com o Amor, porque tem uma coisa também muito legal de fazer parte do grupo, que é assim, o que você quer montar? Sobre o que a gente quer falar? Aí a gente pensou, puxa, o mundo está tão cheio de violência, a violência está aí. A gente vai falar da violência de novo, do que a gente vai falar? Né? Tirando os Nelsons, a gente tem esse espaço de... E aí a gente falou, vamos falar sobre o amor. Né? Porque eu acho que o amor é a força mais poderosa de todas. É o que constrói, é o que move, é o que nos salva, que nos resgata. É o amor e a arte. O amor e a arte. Nossa, se não for isso, Deus está tão perdido. E aí começamos com o amor, que eu achei que ia ser muito simples de escrever e de montar, mas não foi nada simples falar do amor, porque também é um tema bastante complexo. Aí passou o amor e a gente falou, em que nós vamos montar agora? Aí a gente falou, bom,
como é que acontece assim? Porque algumas pessoas têm sorte, outras não. O quanto você escolhe o seu destino, o quanto você é escolhido por ele. Como é essa roda, como é que essa fortuna, como a sorte aparece? Ou desaparece. Desaparece. Quer dizer, a fortuna no sentido não da riqueza, mas a fortuna no sentido do destino, da sorte, do acaso. Do acaso, né? de como as coisas se fazem. É a fortuna que o Maquiavel mencionava. Essa exemplo, mesmo. A fortuna. É. Né? E aí a gente foi para a fortuna. A fortuna foi muito interessante porque a gente trabalhou com um tema que era ficção científica. Então nós estávamos em 2120 falando do futuro. E foi muito legal pensar o futuro, né? Pensar que talvez a gente possa escolher os genes para tudo, escolher as características todas, e a gente pensava assim, mas isso vai trazer felicidade? Isso vai ser importante? O quanto a ciência vai ser um agregador, né? Qual é o gene que faz a gente gostar de poesia? Né? Era uma pergunta que tinha no espetáculo. E foi muito interessante a pesquisa toda de cenário, de figurino, porque é um desafio. Nossa, falar do futuro. O processo é uma delícia. É melhor do que o resultado. Né? O processo é riquíssimo. Né? E depois depois da fortuna, a gente pensou, bom, o que vem depois da fortuna? Aí a gente pensou, bom, vamos falar da graça. Né? Porque qual é a graça? Primeiro que a gente pensa na graça, porque nós somos comediantes. Né? A graça está conosco. A gente tem a graça do né? engraçado, a gente tem o fazer a graça. Depois tem a graça essa que a gente recebe, que é... Qual é a graça? Um dom, que é estar vivo, que são... Aí a gente foi fazer essa pesquisa do que é a graça, como ela acontece. Né? É um tipo de milagre, não é? E Deus escolhe como. Né? E Deus existe Qual mesmo. É o critério? Por que você é uma pessoa agraciada? E você se sente uma pessoa agraciada com graça? Ou não, ou você não tem graça em nada, porque tem gente que não tem graça em nada, exatamente. Não acha graça em nada. Então, e tem gente que não percebe o quanto é agraciado. Sim, não vê a graça. Não vê a graça. Não vê a graça. Ele vive aquela graça, mas não percebe. Né? Então também eu considero que foi o meu texto mais complexo de escrever. Foi quase uma desgraça. Porque foi muito difícil, porque nesse tema tão singelo, aparentemente, né? Mas tão difícil de você falar sobre a graça. Coisas singelas é muito difícil, né? Muito. Mas o espetáculo veio com essa graça e com esse questionamento. Eu acho que apesar de ter sido um trabalho muito árduo... São espetáculos, vamos dizer, filosóficos, vamos dizer. Nós estamos indo para esse caminho filosófico, mas foi espontâneo. Foi porque talvez também a gente pense assim, o que não se fala? Por que a gente vive num mundo às vezes tão triste, tão desacreditado? Né? O que acontece? E aí eu acho que a graça veio com essa intenção de dar esse estado de graça, né? Estar em estado de graça. E a graça às vezes está no detalhe. Às vezes está no absurdo, às vezes está nas coisas mais simples, singelas, delicadas. Né? Então, se a pessoa sai do espetáculo e consegue ter esse olhar para a vida com mais graça, eu já me sinto satisfeita. Poxa, isso é lindo, hein? E é verdade. Agora, você é uma pessoa agraciada. Você trabalha com o que você gosta, produz o teu próprio trabalho, bem ou mal, aos trancos e barrancos, você vive desse teu trabalho, né? E ele está seguindo adiante. Então, isso é uma graça. É uma graça. Eu me considero uma pessoa muito agraciada. Fica pelo caminho. Eu acho que a graça também te traz persistência, porque eu acho que o nosso caminho tem que ter muita persistência. Mas eu acho que eu sou assim, muito agraciada. Tenho um grupo muito persistente. E tenho um grupo também muito agraciado, com pessoas muito dedicadas, muito disciplinadas e que amam o teatro profundamente, que amam fazer teatral, né? Ensaiar todo dia, apresentar, por exemplo, agora a gente tem uma folga que é segunda-feira, nós estamos em cartaz de terça a domingo. Ela é louca. De terça a domingo e de graça, olha aí. Ela disse que achou que estava na Broadway. Foi o meu sonho. Aí eu sempre, quando eu tô pensando, eu falo, se eu estivesse na Broadway, descia aqui, um carrossel. Não sei como que ela não faz 2 espetáculos no sábado e 2 no domingo ainda. Eu tô esperando o público pedir muito, sabe? A gente chegar na minha porta. Falei, Lô, eu quero muito espetáculo, por favor. Queremos 9 sessões. Eu vou ficar muito feliz de fazer sábados e domingos, duplas sessões. Agora, como é que isso aparece em cena? Essa questão da graça e tal? É uma história? Como é que a gente tem um pano de fundo que acontece numa cidade que não acontece nada. Então, as pessoas vivem... Uma cidade sem graça. Uma cidade sem graça. As pessoas vivem ali, naqueles tempos mortos e tal.
E quando surge, então, na cidade, uma palestra que vai falar sobre a graça. E aí eles fazem, aí a palestra surge na cidade para esse tema. Então a gente leva, assim, tem uma mediadora, que é a Laura Vidotto, tem um crítico de arte, que é o Daniel Gonzalez, tem um filósofo que vai falar sobre a graça, que é o Rodrigo Vicenzo, e tem uma esotérica, que é a Mariana Fidelis. Então, aí a gente tem esse pano de fundo para a ação toda acontecer e a gente descobrir onde é que está a graça. Onde é que está a graça. A gente tem umas fotos aí, vamos ver as fotos. Nós estamos falando do espetáculo Graça, que está em cartaz de graça. De graça, no Teatro do Sol. Olha, Teatro do Sol é tudo, né? Essa é a Mariana Fidelis, esse é meu elenco. Essa aqui faz quem? Ela faz os atores, eles se multiplicam em vários papéis. Nessa cena, ela é uma policial. Tem algumas cenas numa delegacia. Ela é uma policial que quer muito ser atriz. Ah, uma policial que quer ser atriz. Olha só, isso deve ser um raro, hein? Deve ser raro. Você sabe que alguém me disse já que teve uma aluna que era policial. Não, eu estou falando que deve ser raro, mas eu acho que não deve ser tão raro assim, não. Porque, né, a gente encontra pessoas que gostam de arte em todos os setores. Todos os lugares. Até na prisão você encontra gente que gosta. Que bom. Né? Antes assim. Estou vendo ali no fundo, o que tem lá no fundo? Lá no fundo, esses cenários são do Heron, aquele maravilhoso, os figurinos também. Medeiros? Heron Medeiros. Grande Heron Medeiros. Maravilhoso, que me acompanha já há tantos anos. Já perdi a conta também, minhas parcerias são longas. E eles estão ali, é uma bandinha tocando, atrás que são anjinhos, mas não posso contar muito. Não pode falar. Vai estragar, não vai ninguém assistir. E as fotos... Fulano no programa do filho não foi ninguém assistir. E as fotos são do Claudinei Nakazone, também um fotógrafo excepcional, também que é um parceirão meu e do Grupo vamos botar Gal. a próxima agora. Mariana, os nossos espetáculos... Tem amor? Tem amor, tem sensualidade, tem humor, é cheio de surpresas. Ela está ensaiando aí com o diretor de teatro. O Rodrigo faz um diretor, Rodrigo Vicenzo faz um diretor de teatro. Eles estão ensaiando uma cena. Ela ainda é a policial? Ela ainda é a policial. Tá. Que mais? Que mais? Aí é a policial e o policial, que é o Daniel Gonzalez. O policial? O Daniel Gonzalez faz o policial. E... Quer dizer, cada um deles se multiplica em mais de um personagem. Sim. Tá, legal. Porque meu elenco é enxuto e o orçamento também. Então eu não consigo assim fazer um Shakespeare. Aí eu tenho que dobrar os atores. Sonho de uma noite de verão, assim, com 3 pessoas. Nós vamos chegar lá, Com 3 pessoas eu faço o sonho de uma noite de verão. Acabou as fotos. Ouvir um monólogo. Tá econômico de foto. Vida, então pronto, o público vai ter que ir lá. Vai ter que ir lá para ver, assistir, ver, conferir. E ainda ao vivo, teatro tem uma coisa, ao vivo é muito melhor. Mas não tem a dúvida. É só ao vivo que funciona. Tanto que às vezes a gente vê teatro gravado, teatro filmado. Coisa horrorosa. Isso aí. Eu nunca consigo mostrar minhas fotos, minhas peças para ninguém. Às vezes eu quero mostrar, porque eu começo a assistir e digo, isso não era. Não é Falta isso. Falta alma. Não é isso, e é isso que é lindo. O teatro... Falta a respiração ali, o suor do ator ali, né? Eu gosto dessa pré-história do teatro, que faz com gente ao vivo, que transpira, que fala alto, que não fala. O teatro é o que é de mais antigo e de mais moderno, né? Porque tudo hoje é Facebook, YouTube, é Vimeo, é não sei o que, não sei o que. Agora, teatro não, teatro está ali, é vivo. Nós estamos voltando para Vanguard. Você quer ver pessoas reais. Você quer ver pessoas reais? Onde é que tem? No teatro, vai hoje à noite. Tem pessoas reais? Lá é todo mundo bem real e bem próximo. O Teatro do Sol tem uma coisa linda, que é essa proximidade com a plateia, esse contato, porque eu gosto que os espetáculos toquem as pessoas. Eu não gosto de teatro hermético. Respeito, valorizo todo tipo de teatro, mas eu gosto de uma peça em que as pessoas interajam, o público conversa com a gente, fica bem pertinho. Você costuma fazer debates depois? Costumo, adoro falar com a plateia depois. O que ficou na cabeça das pessoas, né? Porque assim, teatro é vivo, é com gente, precisa gostar das pessoas, né? O convívio é um desafio, mas também é maravilhoso, porque o ser humano tem todas essas potencialidades, né? E é bacana essa troca, é uma graça ter a troca. É uma graça ter essa troca. Você montou aquele teatro a partir do... Era um espaço vazio? Era um espaço vazio, foi bem desesperador. É poderosa, viu, bicho? É poderosa. Ai,
Ai, meu Deus. Uma fortuna. Ai, nossa, não, foi um sacrifício. A cortina nós compramos agora. Foi depois de 5 anos, a cortina finalmente chegou. Até então, abria-se a cena e já estava todo mundo lá. Como se fosse uma proposta estética mesmo, assim. E era, porque não tinha outra opção, fazer o quê? Então, nós fomos indo aos pouquinhos, assim. Primeiro, a gente conseguiu fazer as arquibancadas. E aí a gente usava tudo aberto, aí depois a gente conseguiu fechar. Eu acho que a cada ano a gente consegue acrescentar um pouquinho. Alguma coisinha. Acrescentar e tornar o espaço cada vez mais aconchegante, e é muito mais feminino adaptado. Aquele espaço. Eu acho que ele tem a tua cara. Ele é feminino, ele é receptivo, ele é gostoso. A ideia é essa, que a pessoa tenha uma experiência deliciosa no teatro e que queira voltar muitas vezes. Porque a gente estava falando antes do espetáculo. Antes do espetáculo começar? Do programa começar, sobre a formação de plateia. Porque eu acho que se a gente proporciona um espetáculo bacana, as pessoas têm esse desejo de voltar. E eu acho que é importante. Eu venho aqui na sua casa, você me recebe sorrindo, os seus técnicos são ótimos, a produção toda é querida. O Enéas, olha lá. É uma maravilha, não é? Lindo, querido. A gente olha para o Enéas e fica com vontade de vir para cá de novo. É verdade, eu sinto vontade de vir para cá. Então, tem todo um carinho que você recebe, assim, quando você vai num lugar querido. Exato. Você tem essa equipe que lida contigo, a recepção. É importante mesmo. E a gente tem esse cuidado com o público. A gente faz tudo para o público, a gente quer que eles se sintam em casa, felizes, aconchegados. Porque o que completa o espetáculo, enfim, é o público mesmo, né? Sem ele não existe. Não existe. Né? Você pode ficar fazendo sozinho, não tem a menor Sem graça. Sem ele não tem a menor Fazendo graça. entre si. Não. É o público realmente que é o componente mágico, que dá o toque final. E que interfere no espetáculo até, né? Muito. E dependendo da reação do público, você altera, você modifica, você enfatiza, né? Eu não sei se por essa proximidade com o público que o Teatro do Sol oferece, o público participa muito. Então, nós ouvimos gemidos, risadas, muitos comentários sobre o espetáculo. Olha. Quando a gente faz Nelson, a gente escuta alguns xingamentos, não pra gente, mas pro personagem, tipo canalha, ou bem feito. O que é maravilhoso, né? Porque você diz, puxa, as pessoas largaram um momento o celular, que bom, que estão entregues para essa experiência mágica, transcendente, transformadora, que é uma hora e pouco de entrega para essa troca de energia, para essa troca de ideias, né? Para essa troca de alegrias. De mergulho, né? Mergulho num universo diferente do seu dia a dia, né? Agora você falou do Nelson, é uma paixão sua, Nelson. Nelson é uma paixão, eu não nego. Eu sou muito apaixonada pelo Nelson. Você já Nelson. montou a Falecida? Eu já montei a Falecida, eu já montei... o primeiro deles Serpente. foi... A Serpente foi então por ordem decrescente. Foi a Falecida, a Serpente, Boca de Ouro, Doroteia e Viúva, porém honesta. 5. Faltam 12. Faltam 12. Faltam 12. Eu vou escolhendo com os que tem menos personagens. Mas, porque o Nelson, eu acho que a gente tem que trazer um resgate para a nossa cultura, né? E uma valorização. Eu acho que nós temos grandes artistas esquecidos, nós temos grandes autores esquecidos e pouco valorizados, né? Eu acho que a gente pode dar um espaço para a gente montar os autores consagrados, porque eles são consagrados. Ele é um gênio, Nelson Rodrigues é um gênio, ele merece ser montado. É um autor que mexe com a cabeça da gente. Né? Assim como eu tenho desejo. Mexe. É uma coisa que mexe com as entranhas da gente, é uma coisa que te faz questionar um monte de coisa, né? Meu Deus. E ele é muito transgressor e ao mesmo tempo muito humano e muito chocante. Engraçado. Porque fazendo a Falecida a gente pode ver como é que as pessoas riam, até da tragédia absoluta, as pessoas estavam rindo. Então tem como eu adoraria montar Arthur Azevedo, que eu acho que é um começo do nosso teatro, um Mambembe, o começo, ainda tem umas coisas dele que eu adoro e adoraria fazer, e é um desafio também. Eu acho que a gente tem Jorge Andrade, são grandes autores que a gente pode ter um olhar carinhoso sobre a obra deles e fazer um trabalho que as pessoas jovens não conhecem. Exatamente. Ou conhecem de uma forma deturpada, preconceituosa, ou precisam de um olhar renovado, fresco, inédito. Eu acho que nós temos um país muito talentoso, com grandes autores jovens também desconhecidos. Eu lembro que há muitos anos atrás, quando o Nelson Rodrigues era uma coisa séria. Acho eu, não sei, que foi o Antunes que descobriu um Nelson Rodrigues engraçado, mais contemporâneo, uma coisa. E aí as pessoas começaram a ter um olhar diferente. Né?
O Viúva Porém Honesta, que foi o texto que eu comecei, é hilário, né? Uma comédia maravilhosa. O Tapa fez também, né? O Tapa fez, eu não era desse período, eu não conseguia assistir. Maravilhosa, maravilhosa. Incrível. É as vantagens que a gente tem de ser mais velho, tá? Existem algumas vantagens. Lógico que existe. Já viu 1 milhão de coisas boas já vi, e tem um repertório vasto. Por isso que a gente sempre fica nervoso quando você vai assistir a gente. A gente fala, meu Deus, meu Deus. Então não vou mais. Não, por favor, é uma honra. A gente capricha. Vá sempre, vá sempre. Ele estava falando do Teatro do Sol, vamos dar o endereço. Rua Santana. Atenção, Zona Norte. Rua Damiana da Cunha, 413, em Santana. Uma travessa da Brasleme? Não, ela é uma paralela, uma transversal. Né? Tem a Avenida Brasleme, tem a Alfredo Pujol, aí tem a Damiana da Cunha. Damiana da Cunha. Damiana da Cunha. Legal. É bem legal, vale legal. muito a pena. Damiana da Cunha, 413 em Santana. Então é de terça a domingo. Isso. Meu Deus do a céu. Broadway brasileira fica em Santana. Que de graça. Damiana da Cunha, esquina com a 46. Vá lá, vocês vão ter essa experiência. Você faz que horário? Terça, quarta, quinta, sexta, sábado? De terça a sexta eu faço às 8 da noite. Às 8. Para a pessoa já sair, não sair muito tarde, ou pegar o happy hour e estender. Aos sábados a gente faz às 9 e domingo às 7. Tá, então de terça a sexta às 8, sábado às 9 e domingo às 7. Isso. Beleza, legal. Isso. Muito tá lindo. Feliz, não tá? Estou muito feliz. Né? Muito, muito. Transcende, a tua alegria transcende. Assim, espalha pelo vendo estúdio. que delícia? Que bom. É felicidade de estar aqui com vocês no Encartaz. Que delícia. Luísa, obrigado, lindona. Obrigada a você. Vai ser um prazer te por receber favor, aqui. vá lá receber claro a graça. Não é um... Aliás, como é que é? Você fica até o final, até que dia? Depois nós ficamos volta, até dia... Como é que é? Não sabemos de voltar ainda, mas nós ficamos até dia 17 de dezembro. 17 de dezembro, que é um Estamos domingo. lá, é um domingo. Tá. E quem sabe a graça volte, vamos ver. Mas por enquanto Há de não, voltar, tem que há de voltar. Por enquanto é só até dia 17 de dezembro. Beleza. Obrigadão, Luísa. Obrigada a você, uma alegria estar aqui.